Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. Nessa linda manhã, nos reunimos para meditar nas Escrituras Sagradas, presente de Deus para nós, livro de Deuteronômio, nosso capítulo 22. Estaremos hoje meditando em 3 capítulos, 22, 23 e 24. Então, abre a sua Bíblia, por favor, nesse texto tão interessante e veremos hoje algumas questões bem relevantes concernentes ao caráter de Deus, algumas polêmicas também, de algumas atitudes e que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de compreender. O capítulo 22 inicia-se mostrando que um bem do seu próximo, se ele for perdido, seja um boi, uma ovelha, um jumento, enfim, algum animal do seu próximo, algum bem que o seu próximo tem, e se esse bem se perder, você deve acolher ele para você até que você tenha encontrado o seu próximo. E se você não souber quem é esse próximo, quem é essa pessoa que perdeu, então você vai guardar esse animal e cuidar dele, ou guardar esse bem e protegê-lo e guardá-lo até que ele venha perguntar e reclamar sobre o bem, se foi achado, enfim, e você o devolverá. Interessante como Deus está preocupado com essas coisas pequenas da vida. Como um animal está perdido, e o texto vai mostrar a palavra, a expressão que se repete é que você não vai se furtar diante dessa situação. A situação de fazer o bem, de ser bondoso e justo diante daquilo que o seu irmão, o seu próximo perdeu. Agora, diante dessa perspectiva, que Deus está preocupado com os bens materiais do seu próximo, do seu irmão, imagine como Deus não está preocupado com a alma dessa pessoa. Imagina se Deus não está preocupado com a perdição dessa pessoa. Podemos, como cristãos, ficar calados e nos omitir de pregar o Evangelho diante de uma humanidade inteira que está sepultada nos braços do maligno? Nós podemos nos furtar diante da perdição das pessoas, de pregar o Evangelho para elas. Se Deus está preocupado, se o boi do seu irmão está perdido, imagine se Deus está preocupado se a alma do seu próximo está perdida. E nós, como cristãos, devemos pregar o Evangelho para essas pessoas. Porque se Deus está preocupado com os bens dele, que dirá da alma dele? Se Deus está dizendo para você que você não pode se furtar de fazer o bem ao seu próximo, acolhendo aquilo que se perdeu dele, imagina se Deus não está querendo e Deus não está preocupado que você e eu, nós como igreja, não venhamos a pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos e precisam ser encontrados pelo Senhor da glória. Então veja, meu irmão, qual é a preocupação do caráter de Deus aqui. O caráter de Deus se revela aqui no Deus que é bondoso, que é justo, e que Deus, irmãos, recompensa e vê tão importante as ações passivas, tanto quanto as ativas. O texto diz que você não pode se furtar, você não pode ter uma ação passiva, simplesmente não fazer nada diante de um fato, de um evento, de um acontecimento onde você deveria ser bondoso e justo, acolher um animal. Imagina se você não deve ser bondoso e justo ao encontrar uma pessoa no elevador, ao encontrar alguém no seu trabalho, ao encontrar alguém na sua família, e diante da perdição da vida dessa pessoa que se encontra sem Cristo Jesus, como você vai se furtar de pregar o Evangelho e de ser um instrumento de Deus para encontrar a vida dessa pessoa? Não é porventura o juízo de Deus, lá no texto sagrado de Mateus, capítulo 24, 25, onde Deus, o próprio Senhor Jesus, sentado no trono da glória, dirá àqueles que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, tive sede, estava nu, forasteiro, preso, e você me assistiu. Mas dirá aos ímpios: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade, que eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava preso, doente, você não fez nada. Veja, meu amado irmão, como a omissão, o
simplesmente cruzar os braços e nada fazer, ou dizer isso não é da minha conta, não é a vontade de Deus. Deus está preocupado com a salvação das pessoas. Se Deus está preocupado se um boi está perdido, imagine com a alma eterna de uma pessoa que Ele criou a sua imagem e semelhança e que está perdido nos braços do diabo, nas garras do inferno, caminhando para uma destruição eterna. Se Deus não quer que você se pare no meio do caminho e haja pregando, orando, falando da cruz de Cristo, advertindo, chamando esta pessoa à graça maravilhosa de Deus. Meus amados irmãos, o texto nos segue também no capítulo 22, versículos 5 ao 11, e como Deus dá detalhes, dá importância a detalhes pequenos da vida, né? Como Deus aborrece, Deus odeia, a inversão, no sentido de que o homem não deve vestir roupa de mulher e a mulher não deve vestir roupa de homem, essa inversão sexual, né, que existe, essa atitude, antes de tudo, não uma opção sexual, mas é, acima de tudo, uma rebelião contra Deus. Por isso o texto adverte que o homem não vai vestir roupa de mulher, a mulher não vai vestir roupa de homem, né? Deus abomina, Deus odeia esse tipo de atitude, e Deus quer que nós vejamos a sexualidade a partir da cruz de Cristo. Deus quer que vejamos a sexualidade, que é algo bom, é divino, foi Deus que criou, né, para que seja de alegria e felicidade, também de procriação da humanidade, mas Deus quer que vejamos isso a partir da sua santidade. Está aí algo que a santidade de Deus precisa tocar em nossas vidas, é na nossa sexualidade, porque o pecado, segundo Freud, o impulso mais forte do ser humano é a sexualidade. Paulo vai dizer em Romanos que é a idolatria, mas são duas coisas que concorrem muito e que são extremamente tocadas e pervertidas, destruídas com o pecado, e é o que Deus quer que venhamos a restaurar em nossa vida. É o aspecto da sexualidade, não é o único ponto, é o primeiro. Nos outros capítulos nós vamos falar sobre sexualidade de novo, vou voltar a esse tema, que é um tema importante, e veja um texto escrito há 4.000 anos atrás. Deus está falando sobre sexualidade, Deus está falando sobre homossexualidade, sobre divórcio, relação sexual fora do casamento, adultério, enfim, veja, Deus está preocupado com a questão da sexualidade. A igreja não pode se omitir desses temas, mas não tratá-los de qualquer maneira, tratá-los de forma bíblica. Eu fiquei muito preocupado com uma igreja que chamou, e uma igreja dentre nós, que chamou, meus irmãos, uma sexóloga para falar com as irmãs da igreja. Meu Deus do céu, que o meu coração ficou pequenininho, porque temeroso, porque dentro da ideia da sexualidade, da perspectiva mundana, né, meramente humana, de realmente romper toda e qualquer barreira, de não ter fronteiras, de não ter nenhum tipo de preconceito, não ter nenhuma barreira moral. Então eu fiquei preocupado, o que uma sexóloga formada dentro de um padrão não cristão vai dizer para as irmãs da igreja. Então assim, é perigoso essa questão de estar chamando certos profissionais para estar falando na área e não chamar alguém que seja bíblico, né, que tenha um conhecimento vivencial, experimental da santidade de Deus. Então aqui está esse ponto, a preocupação também. O texto segue dentro dessas coisas pequenininhas que o texto vai falando, da preocupação ecológica de Deus. Interessante como Deus está preocupado com essa questão da natureza. Ele diz, se você encontrar um ninho e lá tem a mãezinha e os ovos, você vai tirar os ovos e vai deixar a mãezinha, você não vai levar tudo, para que te vá bem. Interessante essa expressão, para que te vá bem. Olha, Deus está preocupado com os pássaros, Deus está preocupado com a ecologia, Deus está preocupado se o pássaro vai ser extinto ou não, se aquela espécie vai ser extinta ou não.
veja o cuidado de Deus com a sua criação, veja a proteção, a provisão de Deus. E Deus diz para que te vá bem. O ser humano não vai bem com a destruição da natureza, não vai bem com a poluição dos rios, do mar, com a poluição do ar. O ser humano não vai bem se a natureza for por ele destruída e for degenerada. Nós precisamos, como cristãos, ter uma consciência ecológica. Nós, como cristãos, não podemos destruir a terra, porque o livro de Apocalipse vai dizer que Deus destruirá os que destroem a terra. Deus não quer que a gente fique destruindo a terra. Meu amado irmão, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para preservar, para plantar, para ajudar o planeta a avançar. Ah, pastor, mas o livro de Apocalipse diz que tudo vai ser destruído, mas não vai ser pela sua mão, crente. Que esse negócio vai ser destruído, então tu não joga papel no chão, você é alguém que tem princípios, você é alguém que está cuidando da natureza, você não é alguém que está jogando lixo, degenerando todas essas coisas, pelo contrário. E aí você vê a preocupação de Deus, você não vai plantar 2 sementes para que a colheita não se degenere, você não vai trabalhar com 2 animais, um boi e um jumento, é desigual, são animais de portes diferentes, tamanho e força diferente. Alguém aqui vai sofrer. Deus está preocupado com os animais. Meu irmão, achei interessante a expressão que o Spurgeon disse que ouviu de um amigo dele. Ele disse que quando um homem se converte, até seu cachorro e seu gato notam a diferença. E é verdade, a Bíblia diz que o cristão, que o servo de Deus, ele cuida dos seus animais. Meu irmão, nós precisamos cuidar da natureza, cuidar dos animais, não devemos exagerar. Aqui tem um ponto inverso, né? Aquele exagero, gasta centenas, milhares de reais com pet e tudo, chama da família. Não, animal é animal, gente é gente. Gente é infinitamente mais importante do que o seu animal, do que um pet, ou seja lá quem for. Mas a gente vai cuidar do bichinho, mas também não vai dar o luxo para ele, né? A gente vai fazer isso para uma criança, um órfão, né? Uma viúva, um forasteiro, alguém que precisa de ajuda. A gente vai ajudar o necessitado, a gente vai investir o dinheiro aí e não no pet, né? É aí que deve estar o coração do cristão, desse equilíbrio tão bonito que as Escrituras Sagradas nos mostram, né? E a preocupação de Deus também, se no telhado da sua casa vai ter um parapeito, vai ter uma extensão, para que o seu vizinho, ao atravessar o seu telhado, não caia e você seja culpado. As pessoas andavam muito nos telhados, para a gente é estranho, a gente anda na rua, né? Mas naquele então, e também no Novo Testamento, as pessoas usavam muito o telhado para plantar, para passar um período do dia, principalmente pelo calor excessivo, e as pessoas costumavam ir na casa umas das outras pelo telhado. Então Deus diz, olha, estende aí o seu telhado, faz um parapeito para ninguém cair. Olha como Deus está preocupado com esses pormenores. Deus está preocupado se o animal está sofrendo ou não no trabalho, se o animal vai ser extinto ou não. Veja a preocupação de Deus em tudo isso, né? Deus tem um cuidado tão bonito com coisas pequenas, detalhista. Ô meu irmão, vamos aprender com o Senhor da glória, né? Ser detalhista, olhar, fazer uma coisa, fazer bem feita, nos seus detalhes, ser zeloso, ser cuidadoso, ser excelente naquilo que a gente faz, né? Isso é tão bonito. No versículo 13 ao 21, também do capítulo 22, ele vai falar do casamento com uma noiva virgem ou não, né? Então, assim, o texto sagrado aqui vai colocar para a gente esse ponto tão importante que mostra essa questão do casamento, né? Versículo 13, se essa mulher, na hora do casamento ali, logo em seguida, nas núpcias mesmo, né? Na lua de mel ali, ele descobrir que a mulher não é virgem. É esse o ponto aqui, ele vai coabitar com ela e aborrecê-la, porque viu que ela não era virgem. Aqui tem 2 pontos. O primeiro é que se de fato a menina é virgem e você está blasfemando, ok? Você está difamando essa menina. Então aí o cara era açoitado, pagava 100 ciclos de prata e jamais poderia se divorciar. E como é que você prova que essa menina é virgem? Como é que o pai prova que essa menina é virgem? É que na noite de núpcias,
ali aquele lençol onde teve a primeira relação sexual ficaria marcado de sangue. E ao ser marcado de sangue aquele local, aquele lençol era levado pelo pai da menina e, por mais estranho que pareça, era pendurado na janela da casa do pai, dizendo: a minha filha era uma menina honrada, honesta, casou virgem, né? Então assim, veja a preocupação de Deus com a virgindade. Aqui tem um ponto bonito e muito interessante, a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos desde pequeno, que a virgindade é muito importante, né? É uma palavra até que saiu de uso, mas é fundamental porque não há felicidade sem santidade. Nossos filhos não serão felizes na imoralidade, ninguém vai ser feliz na imoralidade. Tudo o que a imoralidade toca, ela destrói. Ela destrói tudo, exatamente tudo. Onde a imoralidade estiver, vai tudo ser arruinado. Corpo, talentos, dinheiro, oportunidades, saúde, relacionamentos, tudo será destruído pela imoralidade. Então você precisa ter muito cuidado, meu amado irmão, com essa questão de ensinar os seus filhos a importância da virgindade no menino e na menina. Não era apenas a menina aqui que era virgem, o menino também era virgem, aqui no caso um homem já de 30 anos, e a menina aqui 6 meses depois da sua menstruação. Havia realmente um espaço de idade de 15 anos mais ou menos entre o noivo e a noiva. Era uma questão bem cultural e tinha seus motivos bem plausíveis para isso, e não veio o caso aqui agora, mas é importante a virgindade num e no outro. Ok? Porque Deus quer casamentos sólidos, como vamos ver daqui a pouco. E um casamento sólido, meu irmão, ele vem de pessoas que estão se responsabilizando, pessoas que se respeitam, pessoas que respeitam o próprio cônjuge, o futuro cônjuge, sem intimidades. Olha, isso é muito importante. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Daniela, eu tinha 19 anos de idade e eu estava orando, né, a Deus um dia, fazendo meu devocional, e Deus disse para mim naquele dia, tinha poucas semanas que a gente tinha começado a namorar, e Deus disse para mim: eu não quero que você beije mais a Daniela até o dia do casamento. E eu, temeroso de Deus, cheguei para ela e disse: olha, amor, Deus disse isso para mim e eu vou obedecer. E ela começou a rir e disse: Deus já tinha falado comigo, eu estava orando para Ele falar com você. Então nós passamos 2 anos e 10 meses sem nos beijar. Isso nos preservou, isso nos guardou. Olha, o meu pastor, na época, o pastor Edson de Gouveia, ele não falou nada para mim, mas Deus colocou aquilo no nosso coração. Não estou botando isso aqui como regra em absoluto, mas, meu amado irmão, a palavra hebraica para beijar, lá no livro de Cantares, é incendiar fogo. Se você beijar, qual é a primeira coisa que um casal vai fazer no ato sexual? Se o adolescente e o jovem beijar, o que vai acontecer? Não é verdade? Sejamos realistas. Então, a gente tem que ser muito franco, né, com eles, muito aberto com eles, né, e mostrar para eles que no namoro tem que ter um espaço entre um e o outro para o Espírito Santo atuar. Então, não pode ficar muito agarrado, não, esse negócio não vai dar certo. Então, isso é sério, né? É importante ensinar, falar e continuar nesse processo de dialogar com os nossos filhos desde muito novo, para podermos prepará-los para esses momentos, né, que vêm, e a gente poder ver os nossos filhos casando virgens, casando bem, com saúde, saudáveis, e saudáveis emocionalmente, né, saudáveis fisicamente, saudáveis em todos os aspectos, para entrar no casamento. E a gente sabe que o casamento tem tantas dificuldades, tantas acomodações, e a gente não pode levar traumas, problemas para dentro do casamento, o menos possível, para que o casamento seja o mais saudável. Então, e se essa menina for realmente, se essa menina realmente não era virgem, aí o texto sagrado então vai mostrar a punição que deve ser feita. Ela será apedrejada, né? E porque cometeu loucura na casa do seu pai, é o que o texto sagrado diz. Nós sabemos que na nossa sociedade, em absoluto, vamos fazer isso. Há perdão, a regeneração, a chance da pessoa ser restaurada e viver uma vida feliz, mesmo que tenha se
se desviado nessa questão e tenha caído em pecado, seja o rapaz ou a moça, mas vai ter que ter um processo, né? São situações muitas vezes traumáticas, relacionamentos traumáticos que ficam aí e fazem parte de um relacionamento, de um casamento, e que isso vai trazer traumas, vai trazer problemas, né? E a gente precisa ajudar esse adolescente, esse jovem a lidar com essas situações, saber que existe perdão de Deus, existe graça de Deus em tudo isso, e restauração para um casamento feliz e maravilhoso para a glória de Deus, amém? Então é aí que o texto nos coloca, tá vendo? Temas complicados, né, nessa manhã aqui, então ficamos aqui numa situação difícil. Versículo 22 a 27, os adúlteros e os estupradores, eles vão morrer. Então assim, era punido com pena de morte, e Deus é que mandou que assim se acontecesse, tanto os adúlteros como os estupradores e os sequestradores também. Então, essas pessoas, elas, entre outras também, eram punidas com a pena de morte. A pena de morte, ela não elimina o pecado, ok? Ela não acabou, tem pena de morte, então ninguém nunca mais vai cometer. Não é isso. Mas ele traz uma redução significativa quando as leis são mais duras num país. Isso traz realmente um freio, né, social um pouco maior. Por exemplo, eu vi um caso de um presidiário falando lá nos Estados Unidos que ele foi pego a terceira vez roubando, e o juiz deu para ele prisão perpétua. Ele foi preso a primeira vez, ele foi preso a segunda vez, teve chance de recuperação, houveram algumas oportunidades e ele queimou todas essas etapas, voltando para o crime, e ele pegou um juiz muito bravo lá, ele falou, o juiz que eu peguei era muito bravo, me deu perpétuo. Então assim, a ideia bíblica e também, claro, aí da ideia americana é que quem mente rouba e quem rouba acaba matando. Então eles freiam, eles punem de forma mais incisiva, com mais gravidade, esses crimes anteriores, para que a pessoa não vá progredir na criminalidade. Alguns não tem jeito, mas isso, claro, dá uma redução, né, nessa questão. Um tema também polêmico, muita discussão no mundo jurídico sobre isso, mas aqui o texto sagrado coloca esse ponto, né? Isso revela um caráter de Deus e mostra que essa pessoa provavelmente vai seguir progredindo no pecado. Isso vai trazer um mal social, ele vai roubar muita gente, vai provavelmente assaltar e cometer crimes, e isso vai progredindo, e muitas pessoas na sociedade vão sofrer por causa daquele delinquente, e até que ele, num vias de fato aí, com alguém que se defenda ou com a própria autoridade, chegue à morte. Então o texto sagrado antecipa isso para que a sociedade não seja penalizada por uma lei muito frouxa. Então a gente tem esse parâmetro bíblico aí, por isso que essas pessoas, os sequestradores, os adúlteros, eles não viviam, eles eram punidos com morte, né? Inclusive Jesus passa por aquilo lá em João capítulo 8, daquela mulher pega em flagrante adulterada, estava na cama. Claro, ali não cumpriram a lei como deviam, porque devia ser trazido os dois, não apenas a mulher, o homem também, os dois sofriam a mesma pena ali para os dois, né? O capítulo 22, versículo 28 ao 29, fala de relações consensuais antes do casamento. Esse texto é um pouco confuso. O paralelo dele se encontra em Êxodo 22, capítulo 22, versículo 16 e 17, quando fala de dois solteiros, ok? Dois solteiros, o homem não é casado e a menina não está prometida, ok? Porque quando a menina é prometida, ela está casada, ela não consumou sexualmente o casamento, mas ela já está casada. Por isso que se acontecer de um solteiro pegar uma menina e ter relação sexual com ela, e ela for prometida, é adultério, porque ela já está casada, ela está prometida, só não foi consumado o ato sexual ainda. Então ali há um relacionamento consensual entre dois solteiros. Quem que faz? Não está dizendo que a menina ficou grávida, simplesmente, entre aspas, houve
o ato sexual. Então o que faz? O pai da menina vai receber o dote, ele vai majorar o valor do dote, o cara vai ter que pagar e ele não vai poder divorciar-se dela por todos os dias da sua vida. Veja, a preocupação de Deus para dar segurança a essa menina. Geralmente o texto aqui mostra um aspecto de sedução, né? Principalmente em Êxodo 22, mostra um aspecto de sedução. O cara seduziu, hoje é muito difícil acontecer isso, né? Mas o cara seduziu a virgem, então levou ela ao ato sexual. Então ele não pode divorciar dela, ele tem que dar toda a segurança, né, para essa menina que agora é sua esposa. O capítulo 23, né, vai mostrar algumas pessoas que estão fora do culto, né? Os emasculados ou castrados estão fora do culto. E aqui a ideia de pessoas que realmente fizeram algum tipo de ato sexual grotesco, né? Alguma coisa muito extremada. A pessoa foi lá e alguns eunucos tinham passado por essa situação, né? Então, assim, alguém que foi lá e cortou os seus órgãos genitais, essa pessoa está excluída do culto. Hoje nós vivemos um fator diferente, pessoas que fazem opção sexual, fazem cirurgia, né? Então como é que a gente faz, pastor? Com a questão de uma pessoa que é um homem, mas fez cirurgia de mudança de sexo, tem seio, agora tem vagina e tal, não sei o que, ou colocou um pênis. Como é que a gente faz com isso? A gente faz exatamente como a gente faria com um bêbado, né? A gente pega e vê se o cara nasceu de novo. A gente não vai admitir na igreja alguém que continua na bebida, na droga. A gente vai admitir na igreja alguém que continua ou vive em adultério. A gente vai olhar para essa pessoa que fez uma transição de mudança de sexo da mesma maneira. E como é que essa pessoa vai viver? Ela vai viver no celibato até o dia da sua morte, porque eu não tenho o que fazer. Ali tem um homem, ali não tem uma mulher. Você não pode aceitar na igreja dois homens se unindo, ainda que um deles tenha feito uma cirurgia. Você não pode aceitar isso. Então essa pessoa, se de fato foi salva por Deus, se de fato nasceu do Espírito, nasceu da água do Espírito, nasceu de novo, ela vai se guardar, essa pessoa vai se guardar, né, em santidade, em castidade, até o dia da sua morte, porque não tem como reverter isso, entendeu? Não tem como reverter uma situação dessa, né? Então você vai fazer o quê? Não pode jogar a pessoa fora do reino de Deus. Se Deus salvou, a gente aceita e coloca esse ponto diante da pessoa, né? E se de fato a pessoa se converter, ela vai optar pela santidade, porque sem santificação, obviamente, ninguém verá Deus. Então a santificação é um ponto culminante, né? Nós fomos eleitos, nós somos predestinados para ser santos. A eleição tem um alvo e é a santidade, né? Então o povo santo de Deus, a marca do povo de Deus é a santidade. E quem vier vai viver uma vida de santidade para a glória de Deus, porque recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo dará poder, graça para você vencer o pecado. Por isso que você não é mais escravo do pecado, como diz o livro de Romanos, o capítulo 6 e o capítulo 8, você não é mais escravo do pecado, você tem vitória sobre o pecado. E aí também fala dos bastardos que não vão poder participar do culto. Aqui o bastardo é um filho de um israelita com outra nação, tá? Então essa pessoa não pode entrar no culto. Ou alguém que não é um filho legítimo, isso é uma mulher que teve filho, mas o cara não assumiu. Então assim, o que Deus está dizendo aqui é que Ele quer famílias sólidas. O que Deus está dizendo aqui é que Ele quer famílias onde haja um casamento, Ele não quer criança abandonada, Ele não quer esse tipo de situação. Então, estabelece-se a lei para que as pessoas venham convergir para o casamento. Mas nós sabemos da graça de Deus que acolhe a pessoa. Essa criança, infelizmente, ela está sendo vítima de uma ação pecaminosa do seu pai e da sua mãe. Ela não tem culpa nenhuma, né, diante dessa situação. Então é uma lei que realmente vai colocar o homem e a mulher na parede e dizer: olha, vocês vão ser excluídos de Deus se vocês viverem uma vida assim. Então impõe essa situação para os pais, para que os pais sempre façam opção, né, as pessoas sempre façam opção por aquilo que é correto. É o casamento,
né, o casamento e essa criança seja criada no Evangelho de Cristo Jesus, seja amada por Deus. Pastor, o que a gente faz? Recebe na igreja do mesmo jeito, ama do mesmo jeito, acolhe do mesmo jeito, não tem nenhum tipo de barreira, não tem absolutamente nada, nós abraçamos as pessoas. Eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe, não importa, o Evangelho abraça, acolhe, de todo jeito, de toda forma, né? E ama e não leva isso em absoluto em consideração. Isso aqui é um ponto para a nação de Israel, mas é importante verberar sobre isso aqui, pelo menos um pouco. O capítulo 23, versículo 10 e 11, fala daquilo que a gente está passando de isolamento, irmão. Interessante esse texto aqui. O que acontece é que os fluidos do corpo, saliva, fluidos nasais, suor, inclusive aí o que ele vai falar no texto, espermatozoide, né? Todos esses fluidos do corpo, eles produzem contaminação, eles têm vírus, eles têm bactérias, eles têm fungos. Então, aqui o homem teve uma ejaculação noturna, ele estava dormindo, quando acordou ele estava lá, principalmente em guerra, muito tempo sem uma relação sexual, então acaba isso acontecendo. Isso é muito comum entre adolescentes e jovens que vivem em santidade, isso é muito comum. Então, o que esse homem faz? Ele vai sair do acampamento, vai se lavar e ficar lá até o final do dia. No pôr do sol ele volta para o acampamento. Veja, ele vai para o isolamento e se lava, tá vendo? Por quê? Porque se esse homem tiver uma bactéria, um fungo, um vírus no seu espermatozoide e ele colocar a mão ali e depois apertar a mão de alguém, comer uma comida e tocar num objeto e alguém for lá e tocar no mesmo local, você vai ter uma contaminação. Então é bem o que a gente está vivendo aí, né, da ideia do Covid-19. Mas veja, essa lei aqui tem 4.000 anos e Deus já está falando de isolamento, de higienização, de um protocolo de higienização interessante. Veja como essas leis são avançadas. Por exemplo, sobre lepra, lá no capítulo 24, né, que a gente vai passar lá, no capítulo 24 vai falar para isolar a pessoa. Então veja, Deus tem um cuidado, Deus conhece todas essas situações e Ele está orientando o povo de Israel nisso. No versículo 23, no capítulo 23, né, Ele está falando daquilo que você falar, aquilo que você jurar, aquilo que você prometer a Deus, você vai cumprir. Você não está obrigado a fazer nenhum voto, mas se você fez um voto, você deve cumprir. Aqui o texto diz, o que proferirem os teus lábios, isso guardarás e o farás. Então, um voto ao Senhor é algo sério. Nós não podemos fazer um voto ao Senhor, principalmente no emocionalismo, no momento de dor, de choro, de lamento, de desespero, enfim. Você não precisa fazer um voto, Deus Ele opera, Deus Ele cura, Ele liberta, Deus glorifica o nome dEle, independentemente se você fizer um voto ou não. Mas se você fizer um voto, cumpra esse voto ao Senhor, abençoe você. E o texto sagrado segue para o capítulo 24, a proibição de casar e recasar com uma mulher. Meu Deus do céu, olha, meu irmão, esse é um texto muito interessante, polêmico também demais, porque eu já vi, e aqui por falta de orientação bíblica, eu já vi irmãs da igreja que o marido deixou ela, abandonou, divorciou muitas vezes, nutriu outro relacionamento e a irmã está esperando o marido voltar. Quando você lê esse capítulo 24, versículo 1 ao 5, você vai ver que Deus abomina esse tipo de coisa. Por quê? Porque esse homem já pertenceu a outra mulher. Porque essa mulher já se pertenceu a outro homem. Você não pode voltar a se unir. Então, um homem está casado com uma mulher, não deu certo, eles divorciaram, essa mulher casou, ou viveu com alguém, ou teve relação sexual com alguém, enfim, essa pessoa pertenceu a outra, e esse relacionamento também não deu certo, ela não pode voltar para o primeiro marido. Gente, isso é abominação. Deus odeia esse tipo de coisa. Isso é abominação. Você vai contaminar a terra. Isso é tão comum. Novelas, filmes, séries. Meu Deus, isso é a coisa mais boa na sociedade real ali, onde nós temos. Isso é muito comum, mas eu quero dizer para você que isso é totalmente abominável diante de Deus.
Se você e nós pastores vamos ter coragem para falar isso aqui. Tem que ter coragem. Porque o que a gente quer, nós pastores, maioria, né? Nós temos pastores sérios, nós queremos o casamento, a salvação do casamento, o casamento feliz, fortificado, sólido, e se há adultério, nós trabalhamos para que haja restauração, trabalhamos para o perdão, tudo isso, ok? Trabalhamos para todas essas coisas e obviamente precisamos também aqui dar a liberdade que aquele ofendido tem de permanecer ou não casado. Às vezes a gente força demais. E uma vez um pastor amigo meu disse, olha, nunca mais eu faço isso, eu quase matei uma mulher por causa disso. Porque eu forcei, ela não queria mais, o cara também não queria mais, eu forcei e aquilo rebentou, ficou um horror. Então assim, a gente também precisa aprender que existem limites aí, que tem coisas que quebrou e não tem conserto. Infelizmente. E Deus deu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Deus não quer isso, Deus abomina, odeia o divórcio. Mas infelizmente essas coisas acontecem e a gente precisa aprender a lidar com isso. E um dos pontos é esse, ok? Um dos pontos é esse. As irmãs da igreja, os irmãos da igreja precisam ser esclarecidos. Uma vez separado dessa pessoa, você não pode retornar para ela, ok? Lá eu tive a minha vida, aí o pessoal faz uma coisa linda, né? Namorados que se conheceram, tiveram uma vida juntos, se relacionaram sexualmente, e aquela menina, aquele rapaz se separaram depois, e 20, 30 anos depois se reencontraram e casaram. Opa! Vamos devagar aqui, gente. Não funciona bem assim. Deus é santo. O que rege o casamento é a santidade de Deus. O que rege a vida sexual é a santidade de Deus. O que rege a nossa vida é a santidade de Deus. Nós vamos ser santos porque Deus é santo. E nós não vamos ultrapassar o limite da santidade. Nós vamos permanecer na santidade de Deus. E permanecer na santidade e permanecer nos mandamentos. Então, por favor, meu irmão, tenha essa postura. Tenha coragem de dizer, olha, isso não dá, isso não funciona, Deus proíbe, Deus não aceita, entendeu? Isso aqui é abominação diante de Deus. A gente precisa, irmão, ter isso muito claro e também, de maneira muito clara, expor isso, ok? Aqui não é uma questão se eu concordo ou se você concorda, se nós concordamos ou não, é o que a Bíblia está falando, ok? É um ponto que é um referencial de santidade para a igreja, para nós. Porque, por exemplo, o texto que Paulo vai usar para entregar aquele homem para Satanás, lá em 1 Coríntios capítulo 5, não tem no Novo Testamento. Não tem no Novo Testamento que um homem não pode ter relação sexual com a sua madrasta. Não tem. E aqui é justamente nesse capítulo que vai aparecer esse texto, perto justamente, inclusive, desse texto que nós estamos lendo aqui. Ok? Então, assim, é um parâmetro da santidade de Deus e que na ausência do Novo Testamento, de uma voz, de uma doutrina, de um parâmetro para a gente, nós olhamos o parâmetro no Antigo Testamento. E olhamos e falamos, opa, isso aqui, se é abominação para Deus no Antigo Testamento, é abominação também no Novo. Então a gente precisa ter cuidado com isso e também ter uma postura, ok? Clara, firme. E uma coisa importante é pregar isso de púlpito, ensinar sobre casamento, falar sobre isso, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, os princípios bíblicos, antes mesmo de agir, antes mesmo de pensar em fazer qualquer coisa. As pessoas precisam ter claro as doutrinas bíblicas, os princípios bíblicos, ok? Então, é muito importante esses textos. Capítulo 24, versículo 10, aqui tem uma coisa muito bonita, e eu já estou chegando ao fim, mas é algo lindo aqui, quando você empresta para alguém uma coisa, você emprestou dinheiro, emprestou um bem para uma pessoa, e aquela pessoa te deve aquilo, ela não conseguiu pagar aquilo, ok? Seja comida, seja dinheiro, seja alguma coisa, você não pode entrar na casa dessa pessoa e ir lá arrancar um bem dela como penhor daquilo. A gente nunca pode usar de violência nessa questão do dinheiro. Por quê? Porque o princípio bíblico é que aquela pessoa que está devendo para você, ela é mais importante para Deus
do que o dinheiro e o bem que ela deve a você. Muito importante isso. É muito importante isso e também deve ser assim no nosso coração. Ok, fulano me deve um dinheiro, mas mais importante que aquele dinheiro é aquela pessoa. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios também, ali no capítulo 5, que irmãos estavam levando irmãos na frente dos juízes por dívida financeira. E Paulo vai dizer, porque você não sofreu dano. Olha, se você sofreu dano, você vai ser abençoado por Deus. Conta um caso rapidinho, meu. Estava eu lá dirigindo e tal, não sei o que, bum, bateu em mim. Não, eu não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. Rapaz, você bateu, tem testemunhas aqui e tal, não sei o que. Não, eu não vou pagar, não sei o que, tal. O cara estava estacionado, eu desci na rua, ele deu uma ré, eu na preferência, o cara deu a ré, saindo do estacionamento de ré e bum, bateu em mim. Falei, não, rapaz, vamos fazer isso direitinho, com tranquilidade, né? Qualquer 200, na época, qualquer 200, 300 reais, arrumava aquele amassado, não foi nada muito assim e tal, não sei o que, era só uma peça do carro e tal. Não vou, procura o seu direito. Eu falei, tudo bem. Fui na delegacia e fiz um BO. Quando eu fiz o BO, o policial civil puxou lá, profissão do cara, pastor. Puxa vida. E aí, rapaz, o escárnio do pessoal. Cara, o pastor bateu no carro do pastor, não quis pagar e tal. Ah, meu Deus, que vergonha. Aí tinha um crente lá, policial civil. Aí ele falou, e aí, você agora vai no juizado de pequenas causas? Eu falei, não vou em canto nenhum, não. Eu não posso entrar com um processo contra ele, porque ele é um irmão meu. Como assim e tal? E aí eu fui explicar justamente isso. Eu não posso entrar num processo contra o meu irmão. Eu tenho que sofrer o dano, porque já foi vergonhoso. Se eu soubesse que ele era um pastor, antes eu não tinha ido na delegacia. Santo Deus, como é que eu vou envergonhar o nome do meu Senhor por causa de dinheiro? De jeito nenhum. Meu irmão é mais importante, ainda que ele esteja errado. Ele é mais importante. E Deus não deixou de me abençoar por causa disso. Meu irmão sofre o dano. Sabe, se você tem alguém que te deve, ore a Deus, busque essa pessoa sem violência, converse, vamos procurar um meio, vamos procurar uma ajuda, vamos procurar alguém que possa intermediar aqui entre a gente, fazer um acordo, um irmão em Cristo. E se não der ali, foi entre um crente e um não cristão, como é que foi? Vai no juiz, mas vá sem violência, pelo amor de Deus, vai sem brigar, sem ameaça, sem nada. Se você procura o seu direito, procure o seu direito, mas procure sem paz. Procure sem discutir com a pessoa, sem xingar a pessoa, sem humilhar a pessoa, sem nada disso. Por favor, né? A gente não tem que estar fazendo uma coisa dessa. Então a pessoa precisa ver o bom testemunho na nossa vida, né? Que a gente está ali naquela audiência ali, na maior paz, na maior tranquilidade. Diz, olha, aconteceu isso, de fato e tal, quero arrumar essa situação da melhor maneira possível, né? E se você é o ofensor, você diz, não, estou aqui para pagar e tal, viu? Eu não tenho como pagar agora, mas eu vou pagar, eu preciso de um tempo, eu preciso ver como é que eu vou fazer. Mas que nós não venhamos a blasfemar o nome do nosso Deus. Então, mais importante é a pessoa do que o dinheiro. E se for o pobre que deve a você, e você for lá e penhorar, pegar lá uma roupa dele, um bem dele como penhor, você vai devolver antes do dia, antes do final do dia. Então todo dia de manhã você vai lá e pega, e todo dia antes do final do dia você vai lá e devolve. Por quê? Porque ele é pobre, porque ele depende daquilo, porque daquilo depende a vida dele. Você não pode tirar aquilo que é o cobertor dele, que é o alimento do cara. Deus vai olhar isso e vai ver isso como justiça por você. E com certeza vai abençoar a sua vida, meu irmão. Não tenha medo de agir com bondade. Claro, existe gente leviana, existe gente que se aproveita das situações e a gente vai tratando cada um de um jeito. Mas a gente observa esses princípios. Veja, Deus está preocupado se o pobre vai ficar com frio de noite, irmão. E o texto sagrado diz que ele vai orar a Deus, e Deus vai ouvir. Deus vai ouvir e vai castigar você. Porque você está sendo mal com aquela pessoa, você está sendo duro com aquela pessoa, e você não pode ser assim. Porque você é um cristão, você é filho de Deus, você é povo de Deus. Terminando aí,
toda essa questão. No versículo 14, Deus vai dizer que quando você for pagar o pobre, você tem que pagar antes do pôr do sol. Novamente a mesma ideia. Então você vai pagar ele antes do pôr do sol. Você não vai pagar ele no dia seguinte, tendo você o dinheiro agora. Você não paga ele dizendo, não, mas o dia de pagar é amanhã. Mas se ele é pobre, pague antes do pôr do sol. Por quê? Porque aquilo é a vida dele. Como é que ele vai levar alimento para a família dele? Às vezes está faltando algum alimento dentro de casa. O pobre, ele conta as moedas. Ele estica o dinheiro dele até o final do mês e nem sempre chega até o final. Às vezes o cara fica sem comida, sem algum alimento dentro de casa. Se você pode adiantar um pouquinho, adianta aquele pagamento, né? Não é que você não pague tudo, porque às vezes tem gente pilantra que recebe e não vem mais fazer o trabalho. Às vezes você dá um pedacinho, só para o cara comprar o bife da noite ali, que vai fazer o almoço do dia seguinte, mas você tem essa sensibilidade. É lindo essa preocupação de, olha, Deus governa o universo, irmãos. Deus governa o universo. Deus governa bilhões de galáxias e com trilhões de sóis. Deus governa só no seu corpo, são 30 bilhões de células, ou 30 trilhões de células, se eu não me engano. Só o seu corpo. Veja o cuidado de Deus com tanta coisa grande e pequena. Deus está preocupado se o cara vai almoçar naquele dia, vai jantar, se os filhos dele vão comer, se ele vai estar com frio ou não, se o boi vai estar jogado no meio do caminho. Veja como Deus é bondoso. Veja que Deus está olhando os detalhes. Que nesses detalhes a santidade de Deus na minha vida e na sua vida, ela seja permeada por essa santidade, meu irmão. E aí ele termina dizendo no capítulo 24 que os pais não serão mortos por causa dos filhos e nem os filhos serão mortos por causa dos pais, mas cada um vai ser sentenciado segundo o seu próprio pecado. Deus é justo, Deus ele é bom, Deus ele é verdadeiro, Deus é amor, ele é graça, ele é misericórdia, ele é juízo, ele é justo, ele é perfeito. Eu espero que toda essa meditação dessa manhã te faça ficar mais apaixonado por Deus, né? De amá-lo mais, de saber que você tem um Deus, um Pai tão maravilhoso como esse que esse texto nos mostra. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e te fortaleça, e que você viva essa santidade e nos braços desse Deus de amor, para a glória dele. Deus te abençoe, querido.